E finalmente a justiça começa a ser aplicada contra Alexandre de Moraes e acaba de sofrer a maior humilhação da sua vida. Nós estamos agora em Breaking News aqui na CNN. O assunto é Banco Master. A defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro entregou à Polícia Federal e à PGR a proposta de delação premiada de Vorcaro. E a TV Globo expôs ao vivo toda a maracutaia no STF e acaba de expor tudo ao vivo. E nós vamos mostrar tudo isso aqui para vocês. Os advogados de Daniel Vorcaro concluíram a proposta de delação premiada do dono do Banco Master e entregaram o material à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República. Arquiva essas denúncias aí do Banco Master, porque nós vamos ter problemas para explicar isso aí. Eu, o Gilmar e o Toffoli tivemos com Daniel Vorcaro várias vezes. Nós temos vários negócios juntos, inclusive nós advogamos para ele. Eu tô aqui tentando calar a imprensa que fez um alarde ontem, aquela lá da Globo. Eu tive que dar um cala-boca nela. E esse contrato aí de 129 milhões da minha esposa com o Banco Master vai dar muita conversa ainda. Então arquiva isso aí, por gentileza. Mais tarde conversamos. Meus amigos, o pau está quebrando e dessa vez a situação pode estar ficando cada vez mais complicada para Xandão. Com certeza você vai ficar indignado com tudo isso, que com certeza a justiça de Deus pode até tardar, mas não falha. Eu já começo te perguntando, você acredita que o fim de Xandão e o fim de Lula está mais próximo do que nunca? Comenta aqui embaixo e bora para mais esse vídeo. Gente, antes de continuar esse vídeo, por favor, eu te peço encarecidamente, já deixa o joinha para me ajudar aqui nesse canal. Me deixa o joinha porque você vai estar contribuindo com o Brasil, com a direita. E com certeza esse vídeo vai chegar ao máximo de pessoas possíveis, fazendo com que eles abram os olhos e vejam a realidade do nosso país e de tudo que está acontecendo por trás dos bastidores desse escândalo. Então bora deixar o joinha e sem mais enrolação, inscreva-se aqui no canal ativando o sininho das notificações e bora para mais esse vídeo. Meus amigos, a situação está cada vez mais tensa nos bastidores de Brasília. Tudo começou quando surgiram questionamentos envolvendo esse contrato milionário. E a partir daí, declarações públicas, debates, mortes, pessoas se matando, entre aspas, e o negócio está cada vez pior. Então bora ver comigo tudo o que está acontecendo, que com certeza vai deixar você indignado. Bomba! Saiu a delação do Vorcaro e ele confessou que ele pagou 129 milhões de reais porque ele queria proximidade com Moraes. Gente, eu tô aqui no meio de uma viagem de carro para Londrina, mas eu parei tudo para falar com vocês porque acabou de sair a bomba que pode terminar a carreira de Alexandre de Moraes. O Igor Gadelha, do portal Metrópolis, ele publicou agorinha há pouco o que o Daniel Vorcaro está dizendo na proposta de delação premiada que ele entregou para a Polícia Federal, para a Procuradoria-Geral da República, falando sobre a relação dele com o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E o que ele diz é demolidor. Eu vou te mostrar agora, palavra por palavra, a frase que muda o caso Master para sempre. Aspas dele, ele falando: o banqueiro Daniel Vorcaro afirmou em sua proposta de delação premiada que fechou um contrato com o escritório da advogada Viviane Barsi, esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes, em busca de proximidade com o magistrado. Fecha aspas. É o Vorcaro dizendo, com todas as letras, que ele pagou 129 milhões de reais ao escritório da esposa do Moraes, buscando proximidade com o ministro. Gente, isso é um escândalo como jamais foi visto na história do Brasil. Isso demonstra, inclusive, que aquela nota do escritório da esposa do Moraes, da dona Vivi, em que eles tentaram comprovar os serviços prestados para o Master, isso mostra que era uma grande mentira. O que o Vorcaro queria era Moraes e não o serviço. Em direito, isso tem um nome técnico, é crime de tráfico de influência. O artigo 332 do Código Penal pune com até 5 anos de cadeia solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem uma vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público. Pagar a esposa de um ministro do STF em busca de proximidade com o ministro encaixa palavra por palavra nessa definição. Imagina aí se a Odebrecht ou o PT contratasse a minha esposa para ter proximidade comigo durante a Lava Jato,
ou para que alcançasse favores na minha atuação junto ao Banco Central ou junto a qualquer outro órgão público, a Polícia Federal. É isso, gente. E como quem coordenou a Lava Jato, eu te digo, esse tipo de declaração de delator era o ponto de virada. Era o momento em que o investigado, ali tentando aliviar a própria pena, ele entregava a cadeia causal completa. O Vorcaro acabou de entregar. Veja só aqui a tentativa de defesa que o Igor Gadelha também trouxe. Presta atenção, aspas de novo aí da matéria. Segundo duas fontes graduadas que acompanham as tratativas de delação e que foram ouvidas pela coluna sob reserva, Vorcaro sustenta que não teria havido troca de favores entre o banqueiro e Moraes em razão do contrato. Fecha aspas. Isso é uma piada, né? Ele admite o pagamento, admite o motivo e tenta aí convencer a PGR de que não houve troca de favores. Mas o crime do tráfico de influência, ele não exige a troca de favor consumada. Basta o pagamento a pretexto de influir em atos de funcionários públicos. E o próprio Vorcaro disse, na própria defesa, que ele pagou para ter proximidade, para ter esse acesso. Ele não está se livrando do crime, ele está confessando os elementos do crime. E olha aqui um detalhe que merece especial atenção. O Igor Gadelha, ele cravou, aspas da matéria, o dono do Banco Master afirmou ainda, de acordo com essas fontes, que o contrato com o escritório de Viviane, no valor de 129 milhões de reais, não teria sido o maior fechado pelo banco. Ou seja, houve contratos com valores maiores. Gente, se o contrato de 129 milhões com a esposa do Moraes não foi o maior, o que existe maior que isso, hein? Para quem que foi pago? Outras autoridades? Outros ministros do Supremo? Outros escritórios de cônjuges? A delação do Vorcaro, ela acabou de abrir uma porta que pode destruir Brasília inteira. A delação agora vai para o André Mendonça, novo relator do caso Master, decidir se ele homologa. Se ele homologar, se for assinado esse acordo a partir dessa entrega das declarações e se for homologado, o que está sobre a mesa do Mendonça é nada menos do que a porta de entrada para o impeachment do Moraes. Você acha que o Mendonça ele vai homologar essa delação ou o STF vai dar um jeito de enterrá-la, hein? Me conta aí nos comentários, se inscreve no canal, clica no sininho das notificações, curte o vídeo e venha virar membro para você ter análises como essa, rápidas, assim que as coisas acontecem, análises exclusivas, ter prioridade nas respostas e apoiar o nosso trabalho de forma mais intensa. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Bomba, 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 acaba de sair na imprensa já os primeiros relatos da delação do Vorcaro. Nós já temos informação, está na coluna do Metrópolis, do Igor Gadelha. A menção é de que o Vorcaro falou que o contrato de 129 milhões feito com a esposa do Moraes era para que ele, Vorcaro, tivesse proximidade com o ministro. Era essa a real intenção do contrato. Ele menciona que não havia troca de favores no contrato, mas sim, que ele tinha feito aquilo para se aproximar do ministro. Eu vou te mostrar como isso é devastador para o ministro Moraes e o que mais a gente já sabe sobre essa delação. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no nosso canal e deem like nesse vídeo. Vamos lá, o Igor Gadelha, na coluna do Metrópolis, revelou que o conteúdo, parte do conteúdo da delação do Vorcaro, que ele entregou hoje para a Polícia Federal, a coluna diz, segundo duas fontes graduadas. O que seriam duas fontes graduadas? A fonte fez faculdade? É isso? Ei, jornalistas. Enfim, mas segundo as fontes de dentro ali da Polícia Federal, o contrato de 129 milhões com o escritório da Viviane Barsi era para buscar proximidade com o ministro. Esse é o termo da proposta, tá lá, agora é formal, agora é oficial, está o Vorcaro dizendo que fez o contrato para buscar proximidade com o ministro e para isso pagava 3,6 milhões de reais por mês. Foi rompido o contrato, como a gente sabe, com o Master apenas quando o banco foi liquidado. Ele alega, o Vorcaro, nessa delação, que não houve troca de favores entre o ministro Moraes e ele, Vorcaro, mas não interessa, porque é o seguinte, meus caros, se ele pagou 129 milhões, fez um contrato com alguém por 129 milhões, é óbvio que essa pessoa contou ao destinatário do dinheiro qual era a real intenção. Você consegue conceber a possibilidade de alguém fazer um contrato com outro de 129 milhões de reais e não contar o que quer? Não tem como. É óbvio que contou o que quer. E aí é que entra o ponto. Porque embora, mesmo que não tenha tido troca de favores, o que a gente não sabe se é verdade, mas
a proximidade, comprar a proximidade com o ministro, comprar da esposa do ministro a proximidade com o ministro já é em si ilícito. Porque é óbvio que ele estava buscando ali algum tipo de vantagem com essa proximidade. E busca de vantagem indevida, e é claro que era indevida, porque se fosse devida não precisava pagar esse valor todo. A busca de uma vantagem indevida com uma autoridade pública está no Código Penal, artigo 317, e chama-se corrupção passiva. Se você busca de uma autoridade uma vantagem indevida e ela lhe concede, isso é corrupção passiva. Portanto, meus caros, não interessa se houve troca ou não de favores, não interessa se o Moraes foi lá advogar para o Master, em favor do Master, no Banco Central. Se a intenção do Vorcaro era buscar uma vantagem e essa vantagem indevida lhe foi concedida, nós estamos diante da possibilidade real, agora formal, oficializada, de um ministro do STF ter agido dentro de um crime. É isso. E isso é muito grave. E pior, dentro da delação, a informação que a gente tem é de que o Vorcaro disse que nem foi o contrato maior que o Master fechou, esse de 129 milhões. Quem mais ele comprou? Que outra vantagem ele buscava? Quem pode ser mais importante do que o Moraes em termos de você buscar se aproximar? Primeiro que, então, com isso ele relata que era um padrão do Master fazer esse tipo de contrato para se aproximar. E outra, quem pode ser no país mais importante de se aproximar do que o próprio Moraes? Será que o STF todo está envolvido nisso? Ou quase todo? Isso é muito grave. Nós podemos nesse momento estar às voltas não apenas com o problema do Moraes, mas com o problema do STF, com o problema da instituição inteira, com o problema do sistema jurídico do Brasil. Meus caros, a delação está com a PF e com a PGR. Eles vão analisar esses termos e depois vão buscar homologá-los com o ministro André Mendonça. Isso é só o começo. A gente está aqui diante da pontinha do iceberg, da primeira revelação que saiu de dentro ali dos anexos do Vorcaro entregues à Polícia Federal e à PGR. Vamos aguardar, porque se isso é a pontinha, imagina quando o todo vier, né? Como diz o Lula, quando o grosso, ele não falou o grosso vem em setembro no ano passado, quando vier o grosso, aí, meus caros, sai de baixo. Aguardemos. Como eu menciono, só o que veio até agora já é muito grave. Comenta aqui para mim, deixa o seu comentário dizendo quem mais você acha que está nessa história, quem mais o Vorcaro, quem de mais importante que o Moraes, o Vorcaro buscava aproximar-se dentro da corte. Uma decisão que deixou alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, não todos, mas alguns, assustado foi a notícia de que os celulares do Vorcaro, ao todo 9 celulares, foram enviados para perícia, que a tecnologia brasileira não conseguia fazer. Mas a tecnologia americana e a tecnologia israelense conseguem resgatar mensagens apagadas dos celulares do Vorcaro. 9. Pois é. Logo depois disso, depois do envio desses celulares lá para os Estados Unidos, estranhamente, o Vorcaro apresenta a proposta de delação. E cá entre nós, o André Mendonça foi categórico e bravo com o Vorcaro, dizendo que ele o apresenta fatos verdadeiramente relevantes ou a proposta de delação sequer será aceita. Vamos começar falando disso aqui, sem enrolação. Banqueiro, Daniel Vorcaro, entrega proposta de delação à PGR e à PF. Pois é, para evitar risco, para evitar falha, o André Mendonça propôs uma delação conjunta, ou seja, isso é inédito, é histórico, é pela primeira vez na história que uma delação vai ter a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. Jogada inteligente do André Mendonça. Veja, o que aconteceu no caso do INSS, teve um empresário e esse empresário acabou fazendo a delação. A PGR agora questiona a validade, falando que ela não participou. Então, o Vorcaro vai participar junto com o PGR e junto com a Polícia Federal. O controlador do Banco Master busca colaboração premiada em meio a investigações sobre operações financeiras e possíveis conexões políticas
de alto escalão. Pois é, o Vorcaro precisa fazer essa delação. O fato é que se ele não fizer essa delação rápido e com matérias realmente importantes, ele vai ficar para trás. Acabaram de encaminhar 9, não 1, não 2, 9 celulares. Sim, 9 celulares pessoais do Vorcaro. Eu já vi até gente que tem 2. Eu tenho um celular que é de comunicação e um que eu uso para gravar quando eu vou em viagem. 2 celulares. Agora, a regra é que não mais do que isso. Ele tinha 9. Os 9 tinham mensagens apagadas. A informação que você tem é que ele ia usando um celular, depois ele trocava de celular, jogava esse fora e comprava e colocava outro. Então acharam 9 celulares todos dele. Como as mensagens foram apagadas, o Brasil não consegue resolver, né, e recuperar as imagens. O que eles fizeram? Pegaram esse celular e mandaram para os Estados Unidos e para Israel. Agora ele acelera com a proposta, o advogado acaba de apresentar uma proposta. Por quê? Se as informações dos celulares forem relevantes o suficiente, não precisa mais do Vorcaro, então a delação dele não vai ser aceita. Vamos acompanhar um trecho de uma matéria do SBT News que fala justamente sobre isso aqui. Acompanha comigo. A delação do banqueiro Daniel Vorcaro ficou pronta, os anexos ficaram prontos e ela deve ser apresentada à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República até o fim desta semana. É isso, então, depois de um esforço ali da defesa do banqueiro, do fundador do Banco Master, que está preso na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília, justamente para facilitar os trâmites dessa delação, da conversa com os advogados e também com os investigadores da PF. Agora, esses anexos dessa delação ficaram prontos, de acordo com fontes agora ouvidas por mim nesta manhã. Os advogados ainda devem fazer ali uns ajustes finais, Luara, nesses anexos, para que eles sejam apresentados à PF e à PGR até o fim dessa semana. É importante dizer que essa delação tramitará sob sigilo, assim como segue sendo todo esse processo, tramita sob sigilo. Então, a gente tem também outra informação de que todas essas delações envolvendo o Banco Master e também a fraude do INSS serão feitas em conjunto pela PGR, pela Procuradoria-Geral da República e pela Polícia Federal. Pois é, né? Tudo feito em conjunto, como eu disse, para evitar nulidades, Agora, a grande verdade é que você acha, a minha opinião é que sim, mas você acha que por causa desses celulares que foram enviados para fora agora, o Vorcaro está correndo? Vamos lembrar que tem uma investigação do FBI no caso Master. Tem uma investigação do FBI e, por estranho que pareça, a determinação foi do André Mendonça que os celulares fossem enviados para os Estados Unidos. Então, eu acredito que vai ter uma operação até conjunta. Você acha que ele correu para fazer a delação em virtude disso? Eu acho, eu tenho quase certeza. Até porque se eu fosse o advogado do Vorcaro, eu mesmo orientaria isso. E agora fica a grande pergunta que está ecoando pelo Brasil inteiro. Será que estamos assistindo o começo de uma grande virada política em Brasília? Será que novas revelações ainda podem aparecer e mudar completamente o cenário político do país? Porque uma coisa é certa, quando as investigações, reportagens e debates começam a ganhar força, ninguém consegue controlar totalmente o rumo da história. Eu quero saber a opinião de você que me assiste. Você acredita que o fim de Xandão e de Lula está mais próximo do que nunca? Comenta aqui embaixo, deixa o joinha, compartilha esse vídeo, comenta aqui aquilo que você pensa sobre tudo isso e, claro, em quem você vai votar nas próximas eleições, em Flávio Bolsonaro ou em outro candidato? Comenta 22, se inscreva-se aqui no canal, fique com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser. Fui!